Bom dia, Grupo Refúgio, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É um privilégio estar aqui novamente com vocês para estar compartilhando aquilo que o Senhor coloca nos nossos corações, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E no Pão Diário de hoje eu quero compartilhar alguns versículos da Palavra do Senhor, que está no livro de Jeremias, capítulo 18. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos e irmãs, aqui nesses versículos, Deus fala com o profeta Jeremias, levando ele à casa do oleiro. A casa do oleiro é um lugar onde o oleiro ele trabalha o barro. E ali na casa do oleiro, Jeremias ele presencia o oleiro fazendo o vaso de barro. E nesse momento, diante desse cenário, o Senhor ele fala com Jeremias. Ele fala com Jeremias que da mesma forma ele poderia fazer com a casa de Israel. E nós podemos trazer esse texto, essa palavra para as nossas vidas, que dessa mesma maneira o Senhor molda as nossas vidas. Assim como o oleiro, ele molda o vaso de barro, assim somos nós moldados pelo Senhor. Existem momentos das nossas vidas os quais Deus ele molda as nossas vidas usando situações as quais passamos. Muitas vezes nós não entendemos o porquê de certas situações, mas existem muitas coisas as quais Deus usa para moldar as nossas vidas. E me chamou muita atenção o versículo 4, que diz assim, que como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Eu fiquei pensando, o oleiro ele poderia ter descartado aquele vaso que se estragou na mão dele, né? Ele poderia ter pego outro barro para construir outro vaso, mas não, ele não descartou. Diz aqui na palavra, né, que ele refez este vaso novamente. E assim somos nós nas mãos do Senhor. Existem momentos das nossas vidas e que nós ficamos assim tão angustiados, ficamos tão perdidos, ficamos tão desesperados diante de algumas turbulências, situações as quais nós nos quebramos muitas vezes. Mas nós temos um Deus que, quando isso acontece, Ele não descarta as nossas vidas. Muito pelo contrário, Ele pega as suas mãos de amor e nos refaz. E a palavra que o Senhor tem para mim, tem para você nesta manhã: permita ser moldado pelo Senhor. Permita, esteja disponível para você ser moldado pelo Senhor. Muitas vezes ser moldado dói. Muitas vezes ser moldado, nós passamos por momentos os quais não entendemos o porquê. Mas existe um para quê. E o Senhor usa esses momentos para moldar a minha vida e para moldar a sua vida. Eu estou aqui falando por experiência própria, que vale muito a pena ser moldado por Deus. E Ele deseja fazer de você, nesta manhã, Ele deseja fazer de você, neste dia, um vaso novo. O Senhor, Ele deseja reconstruir a sua vida. Então, permita ser moldado, ser moldada pelo Senhor.
o oleiro está disponível para moldar a sua vida. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã, e que aquilo que eu não consegui transmitir para vocês, que o Espírito Santo de Deus possa estar falando com cada um de vocês em nome de Jesus. Que Deus abençoe e que o seu dia seja um dia cheio da presença do Senhor. E lembre dessa palavra: permita ser moldado pelo oleiro. Amém?